amistoso. Coritiba e Corinthians, Corinthians e Coritiba. O Timão venceu. Teve gol de um zagueiro que eu gosto, viu? O Mendes. A gente vai contar essa história e também já aproveitar a carona para saber a preparação do Timão, tanto para a Libertadores quanto para a Copa do Brasil brasileiro. Um manto sagrado sempre gera curiosidade. Imagens da suposta nova camisa do Corinthians surgiram por aí e deixaram a fiel ansiosa. Um modelo branco e outro preto com listras brancas. O detalhe está atrás. Democracia corintiana. Menção ao movimento liderado por Sócrates e Casagrande na década de 80. O lançamento oficial deve acontecer no próximo mês. Nada como estar com aquela beca arrumada para acompanhar o Timão. O Corinthians vai ao Uruguai enfrentar o Liverpool na estreia da Libertadores na quinta-feira às 7h. O grupo E ainda tem Independiente del Valle do Equador e Argentinos Júnior da Argentina. É um campeonato difícil, é um grupo equilibrado. Acho que a gente, dependendo dos adversários, a gente tem que jogar como a gente sempre joga, tanto em casa como fora, e para cima, jogar igual o Corinthians. Será um Timão com novidades na zaga na estreia do torneio. Balbuena voltou a treinar após a convocação para a seleção paraguaia e pode ganhar nova chance no time titular. Isso porque Bruno Mendes está suspenso após ter sido expulso na eliminação para o Flamengo nas quartas de final do ano passado. Mesmo sem estar em campo, a viagem pode ser útil para o principal zagueiro do time atualmente. A diretoria quer aproveitar para negociar a renovação do contrato do atleta, que vai até o fim do ano. E para aquecer os motores, hoje tem jogo treino contra o Coritiba. É uma experiência boa, é uma equipe de Série A, uma equipe que a gente vai jogar no Brasil, vai se enfrentar no Brasileiro, mas a gente está preparado para fazer um bom jogo treino. E não tem só a Libertadores e Brasileiro pela frente. O Corinthians já sabe o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Vai pegar o Remo e terá uma longa viagem até Belém do Pará. Corinthians e Remo. Enquanto isso, trabalho pesado. Bolas paradas, passes, cruzamentos e finalizações. Eu acho que taticamente a gente treina muito tático, acho que isso é importante também para o decorrer do campeonato. Acho que isso vai fazer diferença nos jogos também. Então já rolou o amistoso entre Corinthians e Coritiba. O Timão venceu por 2-1 os gols do Corinthians. O Fausto Vera fez um, o Bruno Mendes fez outro. E a gente vê que tá todo mundo empolgado por lá. Você não tá nem um pouco preocupado com o Remo, Ronaldo? Não, sim, a gente se preocupa, né? Porque o Remo... Eu estava me falando uma historinha aqui do Remo que eu achei até interessante. Que ele falou que no símbolo do Corinthians tem o Remo. Só que no símbolo do Remo não tem o Remo. Quer dizer... E daí, Chico? O Remo foi o primeiro grande esporte brasileiro, né? Então, muitos clubes são de regatas. O Corinthians tem o Remo por causa do que era um esporte fortíssimo aqui, que usava o Rio Tietê. O Espéria também tinha, não é isso, Marcelão? Muito obrigado. Entendi. Agora, quem você adoraria rever no Corinthians é um baita meia. Everton Ribeiro, olha o que ele disse. Olha, Falando dos líderes do elenco, eu queria saber se você já conversou com a diretoria sobre uma renovação de contrato, já que está chegando ao fim, se você já está pensando em alguma coisa em relação ao seu futuro. Não, ainda não me procurou ainda, né? Não procurou nem meus representantes, mas eu estou focado 100% aqui nessa final, logo vai começar a Libertadores, então eu deixo isso para meus representantes e tenho que estar focado sempre em fazer o meu melhor dentro de campo. E aí, Rona? E aí Everton Ribeiro disse que, por enquanto, não o procuraram para renovação. Seria uma boa, Daqui a hein, pouco vai ter muita gente em cima dele. Ah, mas eu acho que o coraçãozinho dele vai falar mais alto, né? Porque ele já esteve... Você acha que ele pode jogar junto com o Renato Augusto? Ele pode jogar em qualquer lugar. Ele pode fazer até do Renato Augusto. Com uma qualidade também, né? Com qualidade. Mas não, né, suprir todas as necessidades que o Renato Augusto coloca nesse time. Porque o Renato Augusto, além de marcar muito bem quando ele joga um pouco mais recuado, ele faz o time jogar. E quando ele está próximo ao gol, o que ele faz, Denilson? O Renato Augusto? Ele finaliza, ele crava, ele é o Capitão Nascimento, ele vai lá e executa, e não vai subir ninguém, e ele vai e Falou. O Renato Augusto marcar bem. Não, quando ele volta, ele distribui bem. Ele marca
Você tá com problema de audição ainda. Não. Você é bom. Você falou você é um menino bom, mas tá com problema de audição. Quando o Renato vai fazer o volta, exame. ele marca bem, você falou. Ele volta, ele recompõe bem. Falou marca. Você falou marca bem, mas tudo bem. Ele pode fazer esse papel de Mas, gente, será que o Flamengo vai deixar o Everton Ribeiro escapar? Mas ainda não procurou, né? Construir, ele constrói bem. Termina no final do Ele ano. recompõe bem. O contrato. Nos últimos 10 anos de futebol brasileiro, talvez seja, não melhor, mas entre os 3 melhores O cara jogadores tava que na Copa do jogam Mundo muita agora com bola. a seleção brasileira. Isso não foi por causa do Pinóquio. Ah, vocês estão falando do Everton, né? É. Porque era pro Renato Augusto estar na seleção. Mas não foi por quê? Porque o Pinóquio ficava toda hora poupando ele. Toda hora. O Cássio era pra ter ido também. mas O aí- Fagner Tava era falando pra do ter ido Everton também. Ribeiro. Porque tinha alguém Aí pra ele já bater mudou o pênalti e assunto. pra defender E aí pênalti. tem Se isso leva, em comum- tinha, Tite. Tem isso em comum com o Everton Ribeiro, porque ele chegou no Rio e botou o Ribeiro na reserva. Então, Botou aí o ele não Everton. gosta dos caras que jogam bola, o Pinóquio. Agora deixou o menino. Mas vem pro Corinthians. É que ele quer o Fausto Pinóquio Vera. ou o Everton? O Pinóquio, ele quer o Fausto Vera. Mas, poxa, Pinóquio. Como é que é? Ele Vitor quer o Pereira Fausto quer levar Vera. o Fausto Vera, porque Quer. o Flamengo tá precisando de um volante. Você É, fala. mas só que você tá lascado, você vai ter que Desde dar a pelo saída do menos João um. Gomes não teve reposição. E sabe o que ele fez? A sogra lá, como é que é o diretor dele lá? Marcos Braz. Ofereceu o Maracanã. O Maracanã não é de vocês, velho. Ofereceu o Maracanã pra levar o menino. Nem de vocês é, velho. Eu queria um dia Fala participar desse programa que o Ronaldo Braça. Programa É, paralelo. o programa do Ronaldo em outra galáxia, em outro planeta. Um dia eu queria assim participar vai. desse programa. E o nosso programa, o que existe? Mais sobre o Flamengo ao longo da nossa programação. Agora, mais uma vez, eu chamo a Lili Nascimento com as informações do lado do Corinthians, que também se prepara para um mês bem cheio, Lili. É isso mesmo, Mari. Voltando aqui com notícias quentinhas, saíram diretamente do forno. Foi o jogo treino hoje de manhã aqui contra o Coritiba. O Corinthians ganhou pelo placar de 2-1 com gols do Fausto Vera e também do Bruno Mendes, né? O Fausto Vera que a gente fica aí esperando, ou nessa expectativa, há informações de que ele possa retomar a titularidade como primeiro volante. Expectativas também para saber o que o Fernando Lázaro vai fazer com o elenco, né? A gente sabe que tem mais 3 competições pela frente, então são muitos jogos e tem jogadores que precisam de um tempo maior de descanso, como aconteceu na temporada passada sob o comando do Vitor Pereira. O que ele fazia? Renato Augusto não jogava todas as partidas, o Fábio Santos também, por exemplo, né? O Fagner mais ou menos, mas principalmente Fábio Santos e Renato Augusto, ele chegava a poupar em alguns jogos. Tendo em vista que o Corinthians já tem a Libertadores e também decisão na Copa do Brasil, o que será que o Fernando Lázaro vai fazer? Será que ele está treinando também o Christian Barletta para formar, de repente, um segundo time, para poupar alguns jogadores que são essenciais no time, principalmente eles, o Renato Augusto? Isso que resta saber, então não vaza muita informação sobre o treino, justamente Fernando Lázaro está tomando todos os cuidados, não divulgando também esquema tático para tentar surpreender os adversários. O Corinthians tem como grande objetivo, é claro, a gente fala em objetivo porque o Corinthians quer vencer todas as partidas na Libertadores, mas quer aproveitar essa sequência. Semana que vem vai, então não vaza muita informação sobre o treino, justamente Fernando Lázaro está tomando todos os cuidados, não divulgando também esquema tático para tentar surpreender os adversários. O Corinthians tem como grande objetivo, é claro, a gente fala em objetivo porque o Corinthians quer vencer todas as partidas na Libertadores, mas quer aproveitar essa sequência. Semana que vem vai para o Uruguai, joga contra o Liverpool do Uruguai e depois recebe Argentinos Júniors e Independiente del Valle na Neoquímica Arena. Então, pelo menos nesses 3 primeiros jogos, conseguir vencer os 3 para chegar nos próximos um pouco mais tranquilos, entre aspas, tendo em vista que o Corinthians fecha a chave, fecha a rodada, recebendo o Liverpool do Uruguai na Neoquímica Arena. Então, grandes expectativas, agora reforço só no meio da temporada. O último foi o Christian Barletta, mas o Duílio está de olho no mercado para o meio da temporada. Ele deve ir atrás, sim, de mais um meia para o lugar do Renato Augusto e mais um centroavante na equipe. Mari.